Bom dia, professora, ou boa tarde, boa noite, independente da hora que a senhora esteja vendo esse vídeo. Meu nome é Lucas, o meu RE é o 11852443. Como parte da elaboração da nota, está escolhendo um tema para a gente estar falando sobre, um tema, claro, que foi passado em aula para a gente estar falando sobre. O meu tema escolhido é o testamento, então eu vou estar falando um pouquinho do testamento ali de uma forma geral, tendo em vista que é um procedimento bem amplo e cheio de formalidades, né? Então eu vou estar falando uma forma ali mais sucinta para que caiba ali no tempo limite. Então o testamento hoje ele está disposto no artigo 1857 ao 1861, né? Que nada mais nada menos que é o ato da pessoa capaz de dispor por testamento a totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois de sua morte. O testamento, por ser um procedimento jurídico, ele tem várias formalidades que, não sendo cuidadas ou que sejam violadas, pode estar acarretando a nulidade do processo. Então, diante de todas as formalidades ali apresentadas, existem duas que são muito importantes para o testamento. A primeira, que eu digo que é a mais importante, é assegurar a vontade do testador, uma vez que ele já não estará mais em vida para estar fazendo o, algum esclarecimento ou alguma dúvida ali. Então, não se pode estar tendo um testamento que seja obscuro ou tenha confusão, uma vez que ele já está falecido e não poderá estar fazendo a explicação posteriormente. A segunda formalidade muito importante é que é a proteção dos direitos do herdeiro do testador, sobretudo dos seus filhos. Este ato também é um ato formal muito importante, tendo em vista que protege eh, os herdeiros do testador, ainda mais os seus filhos. Eu vou estar falando também um pouquinho das características do testamento. O testamento ele tem uma característica primária que é o caráter personalíssimo, onde somente o testador poderá estar falando sobre os seus bens. Não pode ter um terceiro dizendo, influenciando o mesmo para que crie um testamento em prol de uma pessoa ou alguma coisa. Então, é um ato personalíssimo e é um ato unilateral de vontade. Ninguém pode praticar o ato no nome do seu terceiro. Além de que unilateral é a vontade da pessoa que não pode ser manifestada à influência de outros. Ele é um procedimento livre e gratuito. Logo, deve ser praticado sem qualquer irregularidade. Em havendo alguma irregularidade, o testamento se tornará nulo. E é um ato gratuito pois não tem onerosidade. Eis que o testamento ele poderá surtir somente ao falecimento da pessoa. Ele é um ato revogável, somente quem poderá fazer a revogação ou modificá-lo é o testador. Então, logo, poderá ser revogável. E ele é um ato solene e formal também, como característica primária, uma vez que, desobedecendo à exigência da lei, o testamento ele se tornará nulo. Com relação ao conteúdo do testamento. Em regra, o testamento ele cuida das questões patrimoniais. Entretanto, existem algumas características que podem estar sendo realizadas por testamento. Uma delas que acaba fugindo ali das questões patrimoniais é o reconhecimento de paternidade. Então, o que acontece? O testador, a partir do momento que ele faz o testamento, que ele reconhece a paternidade de uma pessoa, de uma criança, independente de quem seja ali, né, a idade do reconhecido, esse ato ele não pode ser revogado, uma vez que o ato de reconhecimento de paternidade ele já foi praticado e já surtiu efeito. A nomeação do autor de tutor. Então, nesse caso, o que acontece? Ele pode estar nomeando um administrador de bens e até mesmo uma pessoa para estar zelando pelo menor que ele acabou deixando, acabando realizar os cuidados de educação, assistência dos seus herdeiros, pelo fato de que, como se fosse o tutor fosse o pai das crianças ou dos jovens, assim como dos menores de idade. Ele pode estar praticando a deserdação, é o ato pelo qual ele exclui da herança legítima um ou mais de seus herdeiros, desde que sejam conforme a lei. Não pode estar deserdando-os por motivo sem motivo. Ele pode estar também instituindo fundações, ou seja, deixar o determinado patrimônio para que seja aplicado em fundações, em benefício de terceiros.
Eu vou estar falando também ali um pouquinho das condições de validade do testamento, são duas. Deveria-se analisar aquilo que está disposto no testamento e também, como uma segunda condição, a aparência formal do testamento. Um ponto importante ali a respeito da capacidade testamentária ativa. Hoje, a lei vigente estabelece que a pessoa tem capacidade testamentária ativa a partir dos 16 anos. Logo, a partir do momento que eu atinjo os 16 anos, eu tenho um bem ou eu queira realizar algum dos procedimentos anteriores ali que não sejam de questões patrimoniais, eu tenho o direito de estar podendo realizar o testamento. Além disso, e para finalizar, eu gostaria de estar falando qual é a vantagem do testamento. Hoje, a vantagem do testamento, além de todas as estabelecidas ali em cima, né, que é o reconhecimento de paternidade, tudo, é que seja a última vontade do falecido seja respeitada, né, que com todas as informações ali, que eu, caso eu queira ter um bem que eu queira estar doando, ou fazer reconhecimento de paternidade, essa é uma vantagem que eu adquiro a partir do momento que eu faleci, que é que minhas vontades sejam respeitadas e logo sejam cumpridas. Então, de uma forma sucinta, eu apresentei ali a respeito do testamento e é isso. Boa noite, professora. Obrigado. E se cuidem.